Pegue aí a cartela, quem pegou domingo, da chave dourada. Quem não tem, os obreiros estão passando aí para te dar. Só levantar a mãozinha que eles te dão. Quem esqueceu em casa não pega a outra não, que Deus não gosta dessas coisas, hein? Esqueceu em casa, você traz domingo. As coisas do Pai são consagradas, separadas. Quem não está no grupo, né? Além de estar perdendo de receber oração, de estar em um grupo que vai abençoar teu celular, o conteúdo, né? Um grupo que só eu posto, né? Porque a gente coloca aqui só pouquíssimos conteúdos, nem ocupa espaço no celular da pessoa. É 3 ou 4 por semana só, e a palavra que vai te edificar. Dê um número no final para a obreira. Cadê a Euni? Oi? Cadê a Euni? E a Euni? Quero saber da Euni. Vai atrás e eu quero saber o que estava fazendo. Evangelista não pode sair daqui. Só Jesus na causa. Vocês vão dar para essa evangelista Euni o número no final, tá? Para que ela coloque você no grupo. Muito importante, viu? Porque o culto de domingo é uma vez só por semana, é só de manhã, e você tem aí 7 dias, né? Em 7 dias, que orientação eu vou ter? Em 7 dias, o que Deus vai falar comigo? Então fica difícil, entende? Então leve a sério essa campanha. Abra o seu celular aí no grupo. Abra o celular. Eu tinha um problema com um pastor auxiliar meu que fazia isso. Toda vez durante o culto ele sumia. Isso me lembra ele. Toda vez. E não adiantava. Falava o que for. Pegava ele para conversar individualmente. Ele fazia a mesma coisa no domingo. Sempre sumia do culto. Precisava, não dava. Na posição que tinha que dar. O duro é quando eu procuro e não acho na posição, tudo bem, né? A gente releva, ser humano, né? Mas eu preciso... Pensa em Deus, procurar a pessoa no lugar dela e não achar como ele não deve ficar, né? Complicado. Isso é caso de vida ou morte, né? Se é que tinha alguém morrendo lá fora, eu até entendo, né? Até Deus vai entender. Fora isso, então abre o celular aí. Deus está fazendo justiça. Através de quê? Do dízimo, né? Eu sei que esse assunto incomoda principalmente os mais materialistas e egoístas. O senhor está me chamando de egoísta, profeta? No fundo, todo ser humano é um pouco egoísta, né? Uns controlam melhor essa natureza que vem de brinde na nossa vida, né? Vem de brinde com a gente quando a gente nasce, é uma natureza. Outros não controlam nada e são egoístas mesmo, né? Se desenvolve o egoísmo da pessoa. Eu sei, incomoda. Materialista então nem se fala, dá até formiga na cadeira. Eu entendo você mais do que você imagina, e mais do que você pensa. Mas a verdade tem que ser dita, ainda que ela doa. Porque a Bíblia diz que a única coisa que liberta não é o dinheiro, não é a fama, é a verdade. Então, se você não ouvir a verdade, por mais que ela te doa, te incomode, te irrite, você não vai ter a oportunidade de vencer.
Você vai chegar lá em cima, que espera em Deus que tu chegue, né? No dia da salvação tua. E você vai falar, mas Jesus, minha vida foi um terror. Ah, você não era fiel à minha palavra. Ah, nunca ninguém me falou nada. Você não vai poder dizer isso, né? Porque até então a gente pega os índios. Esses dias eu estava até pensando nos índios. A gente pega os índios que moram lá no meio da floresta. Tem até tribo que não deixa chegar perto. Tem tribo que se você chegar perto dele, eles te matam e te comem. São canibais. É uma cultura deles. Até onde podemos recriminar isso? Não sei. Porque nasceram no meio do mato. Desenvolveram ali a própria sociedade deles. Resolveram achar que a lua era Deus, que o sol é Deus. Fizeram um pajé lá. Até onde isso é errado? Eu não vejo erro. Por que você não vê erro? Isso aí não é idolatria, não é feitiçaria? Não vejo erro porque ninguém chegou lá para falar a verdade. Ninguém chegou lá para dizer, olha, isso aí não existe um Deus que morreu por vocês na cruz, né? Eu vi um caso de uma tribo que chegou numa ilha, tem uma ilha aqui no Brasil, que você chega pertinho da ilha já de navio, você já leva umas flechadas. Os índios não deixam de jeito ninguém descer naquela ilha, é descer e morrer. Aí tinha um missionário português. Esse missionário resolveu arriscar. Ele falou que Deus mandou ele, né? Foi lá, desceu do barco com um bote e foi chegando perto da ilha. Até no começo ele ainda foi conversando, os índios foram dando conversinha para ele, mas depois que ele se aproximou da aldeia, mataram. Então eu não sei até onde essas almas serão condenadas, porque nunca ouviram a verdade, tiveram a oportunidade de ouvir a verdade. E a Bíblia diz, você encontra um versículo claro sobre isso, que a Bíblia tem resposta para tudo, é só procurar que você acha. Que está escrito assim, Deus não leve em tempo a ignorância do homem. O que quer dizer isso, profeta? Deus não vai condenar os ignorantes. O que é ignorante? São pessoas desprovidas de conhecimento. Uma vez que a pessoa não recebeu a mensagem do Evangelho, ela não vai ser condenada. Até para os espíritos que estavam presos lá, quando Jesus morreu lá no Hades, no inferno, Jesus desceu para pregar para eles terem a oportunidade de ser salvos, né? Só que ainda tem aldeias, tem índios que não tiveram essa oportunidade. Diferente de quem tem a oportunidade, ouve a verdade, mas não aceita a verdade. E esses já estão condenados. Jesus diz, quem não crê já está condenado. Está escrito. Não é religião que diz, é a palavra, né? Então, quando você conhece a verdade e pratica a verdade ela te liberta. Então eu sei que esse assunto incomoda os que não conhecem a verdade, ou os que até conhecem, mas não deixaram a verdade entrar sobre o dízimo. É mais cômodo ouvir o que o diabo inventa, os memes da internet, os fala lá fora, e pastor é tudo ladrão, e blá blá, e blá blá, e blá blá, e não praticar a verdade, justificar, né, a não prática da verdade do que aceitar. Tem gente que não aceita a verdade não, irmão. Não adianta. Tá entendendo? Esses, claro, serão cobrados, e não é por mim, nem por você, e nem por ninguém que anda na internet. Não somos juízes para condenar ninguém. Esses serão cobrados pelo justo juiz ante ao tribunal de Cristo. Entende? É só ele que pode cobrar. Mas então não é porque você não aceita a verdade, não gosta da verdade, né, repudia a verdade, que eu vou deixar de pregar a verdade. Não, eu tenho que pregar aquilo que Deus coloca no meu coração. E ai de mim
se não obedecer, né, ao Senhor meu Deus. Então quem não está no grupo pode acompanhar em Salmo 145, 17. Quantas vezes olhamos para a injustiça do mundo e sentimos vontade de clamar por justiça? A Bíblia nos ensina que Deus é justo em todos os seus caminhos. E surpreendentemente, uma das formas que Ele escolheu para agir com a justiça na terra é através do dízimo. Então foi o Senhor que escolheu essa fórmula. Acredite você ou não, aceite ou não, ela vai continuar, porque foi a forma que o Senhor encontrou. Hoje vamos aprender com Deus, usar o dízimo para trazer justiça no sustento da sua obra, no cuidado com os necessitados e na recompensa à fidelidade. Né? Eu não entendi, profeta. Presta atenção, Deus e somente Deus é o justo juiz, e todo juiz tem um martelo como esse. Quando ele bate o martelo, ou é para pôr ordem no tribunal, ou é para dar a sua sentença, pronto, e acabou, pumba. Não é isso que a gente vê? Entende que quando nós praticamos a fidelidade no dízimo ante o tribunal da justiça, né? Ninguém pode com a justiça. Se foi determinado que esse mês tu vai prosperar, se foi determinado ante o tribunal que esse mês aquela causa vai sair, se foi determinado que esse mês a coisa para você vai acontecer, podem fazer o que quiser. Podem tentar te amarrar, te segurar da maneira que eles quiserem. Se o juiz bater esse mês o martelo na tua situação, na tua vida, pode ser impossível a chave da tua casa, do teu carro, a empresa, a multiplicação, o aumento da tenda do seu negócio, né? Pode ser o que for, a dificuldade que for. Se o juiz bater o martelo, já era. Diga para a pessoa do seu lado, já era. Entende? Está escrito em Lucas 18:7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los, né? Então, esse mês o Senhor colocou no meu coração que o altar dele vai virar um tribunal. Esse mês o juiz. Esse mês quem, pessoal? Quem? Vocês não ouviram? Estão dando para me ouvir aí direitinho? Aí no fundo está dando para me ouvir direitinho? Levanta a mão quem está me ouvindo direitinho. Então esse mês o juiz, quem? Quem? Vai julgar a sua causa. O Senhor está querendo me dizer, profeta, que esse mês que vai entrar, o mês de maio, o juiz dos juízes descerá nesse altar e julgará a minha causa, baterá o martelo na minha situação, na minha vida. Exatamente isso. Na vida dos que creem, dos que são fiéis, segundo e ante ao tribunal que você apresentou diante de Deus, o Senhor baterá esse martelo. Foi o que Ele colocou no meu coração. Entende?
Amém, gente? Mas, profeta, o mundo é injusto. As pessoas são injustas. Eu já fui muito injustiçada na minha vida. Não tem aquela velha história, eu tinha, né? E hoje eu não tenho mais. Eu fui, hoje eu não fui mais. Aí você pergunta para a pessoa assim, mas tinha e não é mais por quê? Por que que tinha e não tem mais? Ah, porque aconteceu isso, aquilo, eu fui injustiçado. Talvez não é nem financeiramente, talvez você foi injustiçado sentimentalmente, injustiçada, né? Eu tinha, mas não tenho mais, né? Eu era, mas não sou mais. Irmão, história triste não resolve a vida de ninguém. E tem pessoas que eu observo que elas são muito boas em contar história, deviam fazer um programa de rádio em história triste, né? Mas o que vai somar em você ficar contando história triste da sua vida para os outros? Mas tem gente que adora, ainda mais os mais velhos, né? A gente vai ficando velho, já vai virando contador de história triste. Eu entendo perfeitamente isso, né? Mas isso soma em quê? Em nada. Então, como é que faz para minha história triste virar uma história real e alegre? Clamar por justiça. Mas então o senhor está me dizendo que eu tenho que processar fulano? Não sei se esse é o seu caso, né? Mas você tem que correr atrás. E se você não correr atrás, se você não acreditar, se você não ir para cima, você não vai vencer de jeito nenhum. A pessoa que diz para você não fazer nada, a pessoa que diz para você que não tem jeito, a pessoa que diz para você que você é incapaz, que você não pode, essa pessoa não perde nada em te aconselhar desse jeito. Você que perde em dar ouvido a ela. Ou que você tá velho, ou que você não tem mais tempo, blá blá e blá blá e blá blá. Então, o que eu devo fazer, profeta? Você deve se revoltar dentro de você contra essa situação. Não é se revoltar contra uma pessoa, não é se revoltar contra Deus. Se revoltar contra a situação. Olha, eu não aceito ganhar o salário que eu ganho. Na minha visão justa, o meu salário deveria ser 2, 3, 4 vezes mais. Na minha visão, eu já deveria ter comprado meu carro já era para ter dado certo. Na minha visão, já era para mim ter se tornado uma empreendedora, empreender em um negócio e ser próspera através desse negócio. E deixar de ser cauda dos outros, porque a Bíblia fala que isso é uma promessa para todos nós. Seremos cabeça e não cauda dos outros, né? Mas eu não sei, bate aquele desânimo, profeta. Eu acho que não tenho capacidade. Aí vem alguém e diz que você não tem o estudo. Antigamente era assim, né? Eles diminuíam quem não tinha estudo, colocava lá embaixo que era um Zé Mané que não tinha isso. Hoje na nossa geração prova que não tem nada a ver estudo. Eu mesmo tenho exemplo na minha família, eu tenho primos que fizeram pós-graduação, primos que passaram em 10º na USP, né? Estourou no estudo,
e mal não tem nenhum emprego. E tem o irmão que nem estudou e está rico. Então, o senhor está desmerecendo isso tudo? Claro que não, tudo é bom, o conhecimento é excelente, todo tipo de conhecimento é maravilhoso, estudar não é ruim, mas não é sinônimo de sucesso, né? Na minha opinião. Vai te ajudar muito, mas dizer que é porque estudou, tem um canudo, você já é uma pessoa bem-sucedida, é mentira. Tá cheio de advogado aí que tá trabalhando em empresa para ganhar 4, 5 mil reais, que se matou para entrar na OAB, né? Médico se mata de trabalhar, até mata de fazer plantão para tirar 15, 20 mil. Sinceramente, gente, e se mata de estudar, né? 6 anos lá, ainda trabalha mais 2 de graça pro governo. Tem que fazer 2 ou é 1 que tem que fazer lá um estágio, né? Então, gente, o estudo é bom? Sim, não estou desmerecendo, mas não é sinônimo de pessoa que vai vencer. Você me desculpe a franqueza. Conheço pessoas e muita gente mais do que nunca que estão muito bem financeiramente, né? Não estudaram. Claro que se tivesse estudado, talvez estaria melhor ainda, que conhecimento é muito bom, mas não é sinônimo. Então, se eu ouvia muito dizer isso, você não estudou, você vai ser lixeiro. Eu cansei de ouvir isso quando eu era moleque, né? Que eu desde moleque não gostei de estudar, vim estudar quando me tornei adulto, né? Mesmo assim, eu estudei teologia, minha área, não me aperfeiçoei em PhD, não fiz pós nem nada, né? A prática, eu posso te dizer, a prática de 30 e poucos anos no pastorado me ensinou muito mais. Não, no pastorado tem uns 20, 18. Me ensinou muito mais, né? Do que o estudo, obviamente. Mas ajuda, claro, a cultura, o conhecimento te soma, mas não subtrai, soma. Mas não é tudo, né? Então tira essa ideia da sua cabeça. É que eu nunca vou ganhar um salário desse porque eu não estudei. Eu nunca vou ter uma condição dessa porque eu não tinha. Isso é conversa do capeta, entendeu? No limite a tua visão por causa de coisas que você não fez no passado. Olhe para frente, pensa grande, enxergue longe. Não deixe que a situação e nem as pessoas ditem o que você pode ou não pode fazer, onde você pode ou não pode chegar. Mas é que estão dizendo que eu não tenho mais idade, essa idade não arruma mais, essa idade não tem mais jeito. Tu não morreu. Quando tu estiver no caixão, né, aí pode-se dizer que não tem mais jeito, mas enquanto a vida é o quê? Começa a pensar grande, não para no tempo de jeito nenhum. Renove os teus propósitos, tanto na vida financeira quanto na vida sentimental. Nunca se é velho para ser bem-sucedido e nem feliz. Quanto também na vida espiritual, nunca se é velho para aceitar o Senhor Jesus e ser salvo. Enquanto a vida, você tem esperança. Agora tem gente que ela se autolimita. Não, que eu vim do norte. Não, que minha família é simplória. Então eu acho que eu não tenho... Para! Você tem que mudar teus pensamentos. Você tem que mudar a tua cabeça. Que eu tenho medo que pode não dar certo. Não dá certo, tenta de novo. Caiu, se levanta. É assim que se aprende, é assim que se vence. A vida é igual aprender a andar quando você é criança. Toma-se vários tombos sim, e quem é que não tomou? Mas sempre se levanta e tenta de novo. E não para, não desiste. Você está se autodestruindo com os seus pensamentos, né? Para si mesmo, dizendo a si mesmo que não é capaz. E você é capaz. É muito mais válido hoje uma pessoa empreender do que trabalhar para os outros. Isso eu sempre falei para os meus filhos, sempre, né? Mas é que a gente começa a empreender, começa a vender bombom,
não dá dinheiro nenhum. Claro que não, ninguém começa por cima. Todo mundo começa devagarinho, gente, né? O fator está no que Jesus já ensinou há mais de 2000 anos atrás. Chama-se perseverança. Diga para a pessoa do seu lado: perseverança. É que tem gente que tudo que começa não continua. O primeiro obstáculo para. A primeira dificuldade desiste. Ah, profeta, mas eu não dou para esse, não tem essa pegada de empreendedorismo, né? Porque o empreendedor não tem folga, não tem feriado, não tem como desligar o celular, né? Que fica preocupado. É verdade, né? Não tem patrão, mas tem os clientes. Sim, verdade, puramente verdade. Há um preço a se pagar. Mas a longo prazo, você sendo cabeça e não cauda, é óbvio que você ganha mais trabalhando para você do que para os outros. Ah, mas o senhor está querendo dizer o quê? Que se eu trabalho CLT eu estou enricando os outros? Quero dizer não, tá. O dono da empresa onde tu trabalha, né? Ah, mas lá vão me valorizar, tem um plano de carreira. Não estou dizendo para você que é ruim. Mas já parou para pensar que talvez não seja esse o caminho? Você tem muito mais capacidade do que você pensa. Não estou mandando você pedir a conta amanhã, você desistir, não. Talvez Deus tenha um propósito com você lá onde você trabalha. Talvez Deus tenha um propósito de crescimento lá dentro. Ou até de você virar um futuro sócio. A jornada de quem trabalha CLT é grande e arriscada, como qualquer jornada. Até trabalhar por conta é arriscado você também quebrar, né? Tudo se tem um certo risco, mas a Bíblia diz que você seria a cabeça e não cauda dos outros. Ah, mas é porque meu patrão lá, eu creio que essa empresa vai valorizar. Tem empresa que valoriza. Eu vejo mais empresa desvalorizando do que valorizando as pessoas. Porque lá você não é uma pessoa, lá você é um trabalho. Entenda isso em nome de Jesus. Você não está lá como pessoa, você está lá como um trabalho, como um número. Lá você é um número, para o RH você é um número, né? Que corresponde a uma despesa, a um salário. Então eu não cresço lá, pode crescer lá sim, muito. Né? É como eu disse, talvez Deus tenha um propósito com você lá dentro, né? Mas até quando a gente trabalha a CLT, a gente precisa que o Senhor Jesus, que o Deus de Israel, esteja conosco. Porque como qualquer trabalho, seja empreendedorismo, seja CLT, você vai ter suas dificuldades. Você vai ter pessoas te perseguindo, você vai ter pessoas invejosas, você vai ter pessoas querendo puxar teu tapete, você vai ter pessoas querendo te prejudicar, você vai ter gente sorrindo pela frente, descendo o rei por detrás, você vai ter decepções de pessoas que você confiava e depois descobriu que não era nada daquilo. Isso é tudo normal. Esse é o problema de quem se envolve emocionalmente, né, em emprego. Sofre por causa de muitas dessas coisas. Mas se você aprender que no emprego não existem emoções e tá ali para trabalhar e mostrar que você é o melhor no que você faz, sem emoções, 50% dos seus problemas dentro daquela empresa estão resolvidos, né? 50% logo de cara. Mas se você é aquela pessoa emotiva, pode esquecer que tu já tem um problema gigantesco lá dentro. Colocar emoções lá dentro, amizade, gostar, desgostar, né? Esse é o problema de quem coloca emoções no serviço. Mas Deus pode multiplicar o meu salário lá? Claro. Dobrar meu salário? Claro. Mas, profeta, já era para Deus ter dobrado, eu merecia ganhar mais do que eu faço, mas o meu patrão não aumenta, não está havendo na minha vida justiça. É por isso que você vai colocar a tua causa ante o tribunal do Cristo aqui no altar. É por isso que nós vamos, porque a palavra nos garante o melhor dessa terra, não o pior. E se você não está na melhor casa, no melhor carro, numa melhor qualidade de vida, você não está vivendo o que está aqui dentro.
E se você não está vivendo o que está aqui dentro, você tem todo o direito de usar essa fé que há no teu coração e ante ao tribunal, para que o juiz dos juízes bata o martelo e faça algo fortíssimo na tua vida. Porque, como eu disse, quando a justiça decide, está decidido, né? Eu estou falando da de Deus, já era. Você tem a oportunidade de clamar para que Ele faça. E quando Ele resolve fazer, operando Deus, ninguém, seja você empreendedor, ou seja você CLT, Ele tem poder, né, literalmente, para fazer com que você alcance o salário dos seus sonhos, a renda dos seus sonhos. Ah, mas eu já fiz tanto propósito de dízimo, profeta, e eu não tive resultado. Esse é o problema de quem faz 1, 2, 3 e para. Ah, eu caí. Caiu, se levanta, mas não deixa de continuar crendo. Porque quando estourar todo o sacrifício que você fez, vai valer a pena. Mas se você for aquela pessoa mole, o que é pessoa mole? Que faz uma vez e começa a reclamar que não aconteceu nada, essas pessoas, elas se frustram. Por quê, profeta? Mas ela não fez uma vez, mas talvez Deus não queria que fosse uma vez só, né? Talvez Deus queria que ela nunca parasse de fazer. Ah, mas aí é difícil, é isso, é aquilo outro. Sim, não é difícil ser pastor e eu não tenho que ser pastor sempre, eu posso parar. Tudo com Deus não é uma vez só, é uma continuidade. Se você parar, você para de receber. Ou se Deus tiver em um processo na tua vida, olha, Deus já está com o processo na mão, profeta. Eu já fiz o meu propósito, mas o processo não sai. Se tu parar, aí que não vai sair mesmo o processo. É assim que funcionam as coisas de meu Pai. Quando você pega alguém bem sucedido, igual teve um irmão aqui que contou um domingo desses, que estava com 13 casas de aluguel e tinha comprado outra, que conquistou tudo aqui, né? Esse irmão, eu via, ele veio aqui mais de 1 ano. Todo domingo ele estava no altar, antes de Deus abençoar ele desse jeito. Ele estava nos propósitos dele, quer dizer, ele parava? Claro que não é besta. Ele continuava manifestando a sua fé, até que estourou, e quando estourou bonito, né? Claro, hoje ele não aparece mais aqui porque virou a cabeça, provavelmente, né? Muito dinheiro. Mas da mesma maneira que vem, se a pessoa não tiver sabedoria, vai, né? Já não cabe a mim julgá-lo. Eu só posso orar por ele, né? Pedir a misericórdia de Deus por ele. Não é só ele, tem muita gente aqui que não está aqui hoje, que já recebeu e deu linha na pipa, né? Tem gente que serve a Deus assim, mas logo pode contar os dias. Não estou jogando praga não, não estou praguejando não. Vai estar aí todo estourado. Porque o mesmo demônio que não gostou que ele conquistou, vai querer o troco, né? Lá fora. E lá fora a gente sabe que é uma selva, não é brincadeira. Existem espíritos malignos mais do que seres humanos na Terra, né? Mas talvez a pessoa nem ligue, nem acredite para nisso, né? E o diabo não se apresenta fazendo, ele vai fazendo pelas beiradas. Ele não vai mostrar que é ele fazendo, né? Quando vê, a pessoa já se autodestruiu. Mas eu quero salientar a parte boa do irmão. Ele estava aqui mais de 1 ano fazendo essa campanha, toda vez crendo, se lançando, não desistindo, não reclamando, não parando, né? Porque tem gente que acha que compra a Deus, faz uma vez e Deus tem obrigação agora de fazer. Não é assim, gente. Tudo com Deus é processo. Diga para a pessoa do seu lado, tudo com Deus é um processo. Entenda isso. Eu demorei anos para entender isso, mas depois que eu entendi, não parei mais. Porque eu sei e tenho consciência de que Deus não parou de trabalhar. Se você tiver essa consciência de que Deus não parou de trabalhar,
e continuar, quando vencer, vence bonito. Porque os planos de Deus não são iguais aos nossos planos. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Está entendendo? Às vezes o que Deus quer te dar é coisa 10 vezes mais do que você pediu e Ele está esperando para ver suas atitudes. Mas se você já parou, já tropeçou, já caiu, já desistiu, então esquece, meu amigo. Está entendendo? Nós vamos para o tribunal esse mês de maio, e vamos pedir ao Senhor, né, que Ele faça com que a nossa vida, através do dízimo, estoure financeiramente, arrebente financeiramente. Deus vai agir de maneiras que nunca agiu esse mês de maio. Por quê? Porque nós estamos recebendo uma direção, mas nessa direção só entra quem crê na direção e segue a direção. Não adianta também crer e não seguir. Revolta, reclamações não vão somar na tua vida, filha. E o que soma? Dá continuar crendo, continuar no altar. Deus é fiel, Ele não é homem para que minta. Ele fala, Ele cumpre. A palavra dele nunca voltou e nunca voltará sozinha. Mas você tem que lutar, né, gente? O processo na terra não é assim. Você ganha lá a primeira instância, se matou, se colocou, ganhou, né? E para ganhar você teve que fazer vários sacrifícios. Mas aí vem o Satanás e recorre. Aí tem a segunda instância, né? Aí depois tem a terceira. É assim. Tem coisas que você vai ter que lutar até o fim. Quem tem que decidir, mas decida antes de começar. Vale a pena eu lutar para realmente Deus fazer eu estourar de ganhar dinheiro em maio, né? Junho e julho? Vale a pena eu colocar toda a minha força, estourar de me lançar para Deus honrar minha vida financeira, minha casa? Porque você sabe que quando a unção, quando o dom de prosperar desce sobre a vida de uma pessoa, até a família que está ligada a ela prospera junto. Se você não sabia dessa, aprenda. A pessoa, ela leva essa luz para dentro de casa, e essa luz, esse dom, ela brilha na vida de todos que ali convivem com ela, né? Você é a coluna que tem que levar essa luz para a tua casa. Quando receberdes o dom de adquirirdes riquezas, diga assim para mim: o dom de adquirirdes riquezas. Quando tu receberdes esse dom de adquirir riqueza, coloque-o, né, em prática, ainda que seja indiretamente, só de você adquirir. Os que estão ligados até você ou por você recebem também essas riquezas, esse dom, né? Pode reparar, geralmente quando o pai e a mãe é bem financeiramente, a tendência dos filhos também é ser bem. Já reparou? Agora, quando o pai e a mãe é quebrado, não estou dizendo que os filhos vai ser quebrado, tem filho que se sobressai, mas a tendência é os filhos também ser quebrado, né? Riqueza gera riqueza, né? Riqueza atrai riqueza, miséria atrai miséria. Aprenda aí, sujeira atrai sujeira. Diga assim comigo: riqueza atrai riqueza, miséria atrai miséria. Essa é uma realidade. Fique de pé todo mundo, por favor. Então olha aqui para mim. Essa é uma realidade, né? Se você ficar nesse pensamento chulo, pobre, né, tendo pena de si mesmo, quem sou eu para ir ante ao tribunal de Cristo com essa fé? Quem sou eu para fazer um propósito grande? Quem sou eu para fazer um voto desse tamanho?
enquanto você ficar pensando desse tamanho, ó, você vai atrair coisas desse tamanho. Essa é a realidade, né? Quando você mudar o teu pensamento, não aceito, eu vou ter o melhor na minha mesa, não aceito meu armário vazio, não aceito viver de aluguel pagando para os outros, vou ter minha casa própria, não aceito andar de trem, vou ter o meu carro, né? Não aceito ser humilhada nesse emprego, Deus vai me exaltar, não aceito esse salarinho pequeno, né? Porque o que é um salário pequeno hoje? O salário pequeno hoje é ganhar um salário mínimo, né? Tem muita gente que ganha, eu sei disso. Tem muita gente que ganha, mas tem que viver o padrão de um salário mínimo. Porque se a pessoa não viver um padrão de salário mínimo, ela não vai conseguir viver não, filho. Ela vai dever para todo mundo, pegar um monte de fiado. Cada um vive o padrão daquilo que ganha. Eu não ganho salário, eu ganho 3.500. Então você vai viver dentro dos 3.500. Será que dá para viver um padrão mais ou menos dentro de 3.500? De jeito nenhum. Eu ganho 10 mil, profeta. Então você vai viver um padrão de 10 mil. Dá uma melhorada? Dá uma melhorada, já melhora, mas também não é um salarião, na minha opinião, e nem nas opiniões dos economistas hoje, né? O que seria um bom salário? Um salário bom hoje é 50 mil para cima, e um salário de estourar é o que ganha o executivo na Petrobras, 120, 150 mil. Esses estoura, né? Mas um salário bom que você pode dizer, hoje eu ganho bem, em nome de Jesus, a minha renda hoje é 50 mil, então, beleza. Não, 50 mil é uma fortuna. Então, porque tu pensa ainda pequeno, porque não é uma fortuna. Conheço gente que ganha 50 mil e não pode dizer que a pessoa é rica. Entende? Então, eu estou muito longe disso. Não, você está com a mente muito pequena. Começa a pensar grande. O teu Deus não é grande, não criou o mundo em 7 dias, trabalhou 6 e descansou no 7º? Sim ou não? Então por que tu tem que pensar pequeno? Se você serve um Deus que pega o oceano na concha de suas mãos, como disse Isaías, por que você tem que pensar pequeno? Já disse, o fator de não ter estudo, ter sido uma vida difícil, não justifica. Tá cheio de gente assim, que ganha 100, 200, 300, 500 mil para cima. Então qual é o fator? A idade? Conheço um monte de gente que começou a lutar mesmo, começou a mudar a cabeça com 55, 60 anos e está rico hoje. Idade também não é desculpa. Então, o que é desculpa? Não existe desculpa. Não existe desculpa nem para quem não serve a Jesus. Imagina para quem serve esse Deus tão grande que promete a prosperidade. Nós cristãos somos os que menos tem que dar desculpa. Que além de ter a capacidade que o Senhor te deu, que está dentro de você, você ainda tem esse Deus todo poderoso do teu lado. Está reclamando de quê? Está pensando pequeno por quê? Entende? Renove os seus pensamentos. Renove, transforme o teu entendimento. Então agora eu vou me matar de trabalhar. E quem disse que trabalhar dá dinheiro, filho? Não é por muito trabalhar. Claro que quem é empreendedor trabalha 10 vezes mais que um CLT, né? Mas não é o trabalho, gente. Põe isso na tua cabeça. É a cabeça. Começa a trabalhar aqui, ó. Não é o físico, não é o operacional. Peça sempre direção e estratégias para Deus aqui, ó. Porque se Ele colocar, e creio que coloca, tua vida muda se você pôr a força. Entendeu ou não entendeu? Tua vida se transforma. Mas se você ficar chorando as pitangas,
ou parado no tempo, dependendo de marido, né? Dependendo de mãe. Não, enquanto ainda meu marido me dá, a minha mãe me dá, eu tenho minha aposentadoriazinha, que tem gente que aposentadoria para ela é a pausa da vida. Na minha opinião, não deveria existir. O senhor está falando que a pessoa tem que trabalhar a vida inteira e não pode se aposentar? Financeiramente, tudo bem, ela contribuiu. Então, aliás, ela teve prejuízo na contribuição, se for fazer a conta, né? Mas tudo bem, é cultura, né? Ela se aposenta, mas o mal é que a pessoa não se aposenta só financeiramente, ela se aposenta de tudo. Ela acha que ela tem que ficar agora de barriga para cima, né? E eu não concordo com isso. Entende? De maneira alguma. Ela tem que lutar. Por mais que se aposentou para receber o dinheiro dela, mas ela não pode parar. Ela tem que continuar produzindo cada vez mais, a não ser que tenha problemas de saúde, de cabeça, né? Aí tudo bem. Mas fora isso, ficar aquele monte de aposentado na praça olhando para a vida dos vizinhos, a hora que chega e diz chega, o senhor está desfazendo os aposentados? Não, eu só acho que é um tempo perdido. Poderia estar produzindo bem mais, né? Mas sabe por que parou? Porque parou de sonhar, parou de ter objetivo. Agora eu me aposentei, agora é só assistindo novela, né? Então é um problema sério isso, essa cultura, na minha opinião, né? Eu vou comprar um caminhãozinho de mudança, quem quiser eu deixo lá na praça, quem quiser faço mudança, fico jogando dominó, né? Eu vejo cada filosofia, na minha opinião, né? E contando a vida, contando as histórias tristes da vida. Gente, para com isso. Enquanto a vida há esperança, a gente não para. Você vê Bill Gates foi considerado o homem mais rico do mundo várias vezes. Pergunta se ele parou. Até hoje ele está com as invenções dele. Inventou uma máquina que transforma lixo em água. Não para não, porque se parar vai ficar fazendo o quê? Né? Então são pessoas de visão, visionárias da vida. Entende? E é velho, bem velhinho, tá? Tem essa história não, isso é conversa de pessoas pequenas de pensamentos, na minha opinião. Mas ele tem que descansar. Não estou falando que tem que descansar, não pode parar, né? O brasileiro tem muito essa cultura. O Brasil ia muito mais para frente se tivesse essa cultura, não existisse. Porque você pega gente que está começando a trabalhar com 20 anos, que fala assim para você, eu tenho uma meta. Uma vez um camarada falou bem para mim assim, eu tenho uma meta. Eu falei, rapaz, tem mesmo? Tem, eu tenho minha meta e eu vou chegar lá. Eu vi firmeza no cara, sabe? Falei, rapaz, vai mesmo? Vou chegar lá. Falei, qual é a sua meta? 44 anos eu me aposento. Que baita meta. Hoje acho que não se aposenta mais, mudou, né? Antes de mudar a lei, que eu ouvi ele dizer isso. Era meta de um monte de gente. Quer dizer, a pessoa está começando e já está pensando em parar. Então essa cultura, gente, não vale nada, na minha opinião, tá? Eu mesmo, se eu sei que se eu parar eu estou morto, um dia parar, o outro já ir no meu velório, certeza absoluta, né? Deus não nos permite ficar aqui para a gente parar e ficar de barriga para cima. Não é isso. Deus tem coisa grande para realizar na tua vida. Deus tem coisas maiores do que a que você imagina. Só está faltando tu dar lugar e nem pensar em parar. Amém? Essa é a fé. Entendeu? Mas e se tiver problema de Alzheimer? Aí tudo bem, né? Eu entendo. Se der problema no órgão chamado mente, não tem problema. Aí precisa parar mesmo, né? Mas uma pessoa que está em plenas condições, no seu juízo perfeito, parar, eu não consigo entender, não. Né? Ainda que não trabalhe fisicamente, porque o corpo humano, ele realmente cansa. Eu entendo um pouco de biologia, né? Até os 40, a nossa célula se constitui. Dos 40 para frente, ela regride.
né? As células do corpo humano. Mas, gente, você já tem que começar de agora, não nem esperar ficar velho. Trabalha com a cabeça. Começa a pensar nisso. Trabalhar com o corpo não dá dinheiro, não traz sucesso. Se todo mundo pensasse assim, aí não teríamos os trabalhadores de mão de obra, né? Concordo com você nesse aspecto, mas Deus está falando com os filhos dele. Deus está falando com os escolhidos, que Ele quer que você seja cabeça e não cauda. Não se menospreze, não se sinta incapaz, não se sinta menor e não pense nunca em parar. Essa tem que ser a sua fé. Se essa for a tua fé, quem bate o martelo é o justo juiz, e operando ele ninguém impede. Se ele decidir que tu vai estourar em maio, tá decidido. De maio para frente tua vida muda, que é o que vai acontecer com os da fé. Então já era, né? Mas se você não pensar assim, for aquela pessoa, vida ou morte, né? Fazer o quê, né? Tem gente que tá pior, tá bom pelo menos.